Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula sobre ressonância magnética nuclear. Esta é a parte 4 da série de vídeos que estamos publicando sobre o conteúdo do capítulo 9 do livro Solomons. Essa parte 4, todo esse conjunto de slides, ele foi criado pelos professores William Tan e Phyllis Chang, que são os detentores dos direitos autorais. Agradecemos ao Grupo GEM pela autorização para utilizar isso para as nossas aulas de ensino remoto. Vamos então começar falando sobre átomos de hidrogênio enantiotópicos e diastereotópicos. Esses dois conceitos são muito importantes na hora de interpretarmos o espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Então vamos considerar, por exemplo, um grupo CH2. Se a substituição de cada um dos átomos de hidrogênio de um grupo CH2 por um grupo qualquer, um halogênio, por exemplo, resultar em compostos enantioméricos, os dois átomos de hidrogênio são chamados de enantiotópicos. Átomos de hidrogênio enantiotópicos têm o mesmo deslocamento químico e dão apenas um sinal no espectro de RMN, de hidrogênio. Observe esse composto, o bromoetano. Nós temos aqui o grupo CH2, o hidrogênio aqui para trás do plano e o hidrogênio para a frente do plano. Imagine então que você substitua um desses dois, por exemplo, esse que está para a frente do plano, por um grupo G qualquer. Então você tem esse aqui. Agora esse carbono, ele é um carbono, é um centro de assimetria, é um centro de quiralidade, tá? Se você substitui esse átomo de hidrogênio que está apontado para trás, você tem esse outro composto. Esses dois compostos, esse primeiro aqui apontado e esse aqui embaixo, eles são enantiômeros, ou seja, são imagens especulares uns dos outros. Caso você tenha dúvidas sobre essa questão de enantiomeria, sobre questão de estereoquímica, nós publicamos uma série de vídeos que vocês encontram facilmente no nosso canal sobre estereoquímica. Você pode rever esses conceitos com mais detalhes. Uma vez que eles são enantiômeros, significa que os dois átomos de hidrogênio aqui apontados em azul, verde são enantiotópicos e você observará no espectro de RMN desse composto apenas um sinal para esses dois átomos, para esse CH2. Se a substituição de cada um dos átomos de hidrogênio pelo mesmo grupo produz compostos que são diastereoisômeros, os dois átomos de hidrogênio são chamados de diastereotópicos. Esse é o outro conceito importante. Nós temos os hidrogênios enantiotópicos e temos os diastereotópicos. Observe esse composto. Este composto já possui aqui um centro de assimetria, um centro de quiralidade, tá? E aqui você tem um CH2, onde nós representamos o HA em vermelho e o HB em verde. Caso você substitua HA por um grupo G, você agora passa a ter um composto onde agora existem dois centros de quiralidade. Caso você substitua o HB, você tem um composto também com dois centros de assimetria. Esses dois compostos aqui indicados, tá? Onde o G aqui está para frente e o G aqui está para trás, eles são diastereoisômeros. Eles são isômeros, certo? Estereoisômeros entre si, mas eles não são imagens especulares uns dos outros. Novamente, esse tema é muito bem explicado, detalhadamente discutido na playlist, nos vídeos da playlist sobre estereoquímica. Ou seja, você tem aqui um centro de quiralidade e todas as vezes que você tiver um centro de quiralidade, o CH2 próximo a ele, tá? Ou seja, esses dois átomos de hidrogênios, eles são denominados de diastereotópicos. E
Aqui é importante destacar, exceto por uma coincidência acidental, que pode ocorrer em alguns casos, tá? Não há nenhum problema com isso pode ocorrer, mas caso não ocorra essa coincidência acidental, hidrogênios diastereotópicos não têm o mesmo deslocamento químico e dão origem a diferentes sinais em um espectro de RMN de hidrogênio. Portanto, para esse composto aqui, nós já vimos nos vídeos anteriores a previsão de quantos sinais nós deveríamos esperar para sinal no espectro de RMN. Nós esperaríamos um sinal para o grupo OH, um segundo sinal para o CH3, terceiro sinal para esse hidrogênio, um quarto para esse, um quinto e um sexto para esse. Nós esperamos que o espectro de RMN de hidrogênio deste composto apresente 6 sinais. Claro, alguns desses sinais podem, por coincidência, apresentar o mesmo deslocamento químico. Mas caso isso não ocorra, você espera 6 sinais. Em resumo, hidrogênios diastereotópicos produzem sinais distintos no espectro de RMN de hidrogênio. Aqui tem uma observação, como eu disse, eles podem, evidentemente, por uma mera coincidência, apresentar o mesmo deslocamento. E, de um modo geral, a diferença de deslocamento químico entre eles será pequena. De um modo geral, pode ser até significativa, até 1 ppm em determinados casos. Uma outra maneira de nós observarmos avaliarmos se 2 átomos de hidrogênios são ou não diastereotópicos ou enantiotópicos, se eles darão 1 ou 2 sinais distintos no espectro de RMN de hidrogênio, pode ser feito observando as projeções de Newman. Elas nos ajudam bem a identificar hidrogênios diastereotópicos. Embora uma maneira muito simples de fazer isso é o seguinte: todas as vezes que você estiver avaliando um grupo CH2, que esse grupo CH2 for vizinho a um centro de quiralidade, eles são diastereotópicos, tá? De modo que observe essa projeção de Newman aí. Nessa primeira projeção de Newman, nós temos aqui um grupo CH3 no carbono que está na parte de trás dessa representação, e lá atrás você tem um hidrogênio e um grupo hidroxila também. Você observa que eu mantive os grupos que estão para trás fixos, CH3HOH, CH3HOH. No carbono aqui da frente, você tem o grupo CH3 e o grupo CH2 aqui, tá bom? Observe então o seguinte, eu destaquei aqui o HA e o HB. Caso você gire, faça um giro, tá? Em torno da ligação carbono-carbono, gira isso de cá de 120 graus, passa esse CH3 para essa posição, o HA vem para cá e o HB vem para cá. Você passa a ter essa outra conformação, tá? E aqui, se você faz um outro giro de mais 120 graus, o HA que está aqui passa para cá, o HB que está na vertical passa para essa posição e o HC passa para essa posição. Você observa que o HA aqui ele está entre um OH e um CH3. E o HB está entre o hidrogênio e o CH3. Aqui agora, eu tenho um átomo de hidrogênio B que está entre um OH e um H. E o HA está entre o CH3 e o OH. E a metila está entre um OH e um CH3. Você observa aqui agora que você tem uma outra conformação. Em todos os casos, o ambiente que o HB se encontra, tá, em torno de vizinhança, é sempre diferente. Ou seja, H e HB sempre estão em ambientes diferentes. E quando eles estão em ambientes diferentes, tá, eles apresentam deslocamentos químicos diferentes. Você observa nessa projeção de Newman que em nenhuma delas existe aqui um plano de simetria. Quando você tem um plano de simetria, os hidrogênios que se refletem através desse plano de simetria são quimicamente equivalentes. Claro que esse plano não vai existir, pois existe no carbono
aqui de trás, a simetria é um carbono assimétrico. Você tem hidrogênio, OH, CH3 e o grupo CH2, CH3 ligado nele. Então, a projeção de Newman te permite observar o seguinte: faça as projeções de Newman. Gire de 120 graus, obtenha essa. Gire mais de 120 graus, rodando para cá, você obtém essa projeção. Em nenhum dos casos você vai encontrar aqui um plano de simetria. Não tendo plano de simetria, em nenhuma situação HA será reflexo de HB. Portanto, eles vão apresentar deslocamentos químicos diferentes. Vamos observar caso de alquenos. Eu tenho aqui, por exemplo, o bromo-eteno. Eu destaco o HA e o HB. O HA, ele é próximo do bromo. O HB, ele é trans em relação ao átomo de bromo. Ou seja, o ambiente, em termos de densidade eletrônica, em torno do HA é diferente do HB. Vamos observar, então. Quando você substitui o HA por um grupo G qualquer, você obtém esse produto, que é o produto cis, ou Z. Quando você substitui o HB por um grupo G, você tem o produto Z, ou isômero E. Caso você tenha dúvidas sobre essa notação de isomeria em alquenos, cis e trans e EIZ, na série de vídeos sobre estrutura e nomenclatura de alquenos, nós publicamos na última parte uma explicação detalhada sobre isso. Caso você tenha dúvida, é fortemente recomendado que você procure no nosso canal por esse vídeo, que você poderá tirar essas dúvidas e esclarecer. Nesse momento, esse conceito de isomeria cis e trans e EIZ é importante. Observe que esses dois compostos, eles não são imagens especulares uns dos outros. Eles são diastereoisômeros. Sendo diastereoisômeros, HA e HB são diastereotópicos, portanto, darão sinais distintos no espectro de RMN de hidrogênio. Então, este composto aqui, embora tenha aqui um CH2, esses átomos de hidrogênio não são quimicamente equivalentes, são diastereotópicos, portanto, o espectro de RMN desse composto deve apresentar 3 sinais: 1, 2, 3. Apenas para ilustrar o que nós acabamos de falar, então, esse é o espectro simulado, espectro de RMN de hidrogênio simulado para o bromoeteno. Você observa que esse átomo de hidrogênio, que está no mesmo átomo de carbono em que está ligado o bromo, é o que aparece com maior deslocamento químico, ele está mais desblindado, exatamente pela proximidade com o átomo de bromo. Então, o sinal dele aparece como um dupleto duplo. Nós já discutimos sobre essa multiplicidade, e centrado em 6,32. O átomo de hidrogênio aqui, destacado em verde, tem um deslocamento químico de 5,8, parece aqui, também é um dupleto duplo, ele não está expandido. Se for expandido, você vai observar com mais detalhes. Nesse momento, basta mostrar que o sinal aparece centrado em 5,8, e muito próximo de 5,8, centrado em 5,7, você tem aqui um outro sinal, que também é um dupleto duplo. Então, esses dois átomos de hidrogênio são diastereotópicos e, nessa simulação, eles aparecem separados. Obviamente, se você faz um espectro de ressonância magnética nuclear, num equipamento, por exemplo, de 60 MHz, esses sinais apareceriam embolados, superpostos, tá? Mas é só para ilustrar, para ficar claro para vocês essa questão de ser diastereotópico e de quantos sinais aparecem. Vamos passar agora para falar um pouco sobre acoplamento spin-spin. Vamos falar um pouco mais sobre desdobramento de sinal e sobre hidrogênios não equivalentes. O desdobramento de sinal, ele é resultado do acoplamento spin-spin. Eu acabei de ilustrar
no exemplo anterior, tá? Que os sinais dos átomos de hidrogênios não eram simpletos, eles eram dupletos duplos, tinham 4 linhas cada sinal. E esse desdobramento ele é resultado do acoplamento entre os spins dos núcleos de hidrogênio. Ou seja, o efeito de acoplamento spin-spin, tá? Os efeitos de acoplamento spin-spin, eles são transferidos principalmente através de elétrons de ligação e levam à divisão de sinal. Essa interação pode ocorrer através de 2 ou mais ligações. De modo geral, entre 2 e 3 ligações é muito comum. Esse acoplamento pode se dar em átomos que estão afastados por mais de 3 ligações. Nós deveremos ilustrar isso mais em um dado momento desta aula. Então, sobre o acoplamento vicinal, tá? Esse acoplamento, denominado assim vicinal, é o acoplamento entre átomos de hidrogênio que estão ligados em carbonos adjacentes, onde a separação entre os átomos de hidrogênio é feita por 3 ligações. Ou seja, eu tenho aqui um átomo de carbono, eu tenho aqui um outro átomo de carbono, tá? E o HA está ligado nesse primeiro, o HB está ligado nesse segundo. E os átomos de carbono estão ligados uns aos outros. Nós dizemos que esses carbonos são vizinhos. Como os hidrogênios estão ligados nesses carbonos, nós dizemos que os hidrogênios são vizinhos, tá? E a distância entre o HA e o HB é 1, 2, 3 ligações químicas. Então, a constante de acoplamento, representada pela letra J, nós colocamos aqui um índice 3, tá? Nós dissemos que é o J3. Por que 3? Porque são 3 ligações que separam HA de HB. Isso aqui é o J3, ou constante de acoplamento vicinal. O reconhecimento do acoplamento vicinal e a análise, inclusive, da magnitude do valor da constante de acoplamento, que é dada em Hertz, é muito importante, tá? Portanto, vamos estudar mais um pouquinho sobre isso. O acoplamento vicinal entre hidrogênios heterotópicos, tá? Geralmente segue a regra N+1. Exceções à regra N+1 podem ocorrer quando hidrogênios diastereotópicos ou sistemas conformacionalmente restritos estão envolvidos. Calma, nós ilustraremos isso com exemplos a seguir. Observe esse espectro de ressonância magnética deste composto aqui mostrado. Esse composto ele tem um grupo CH3, os 3 átomos de hidrogênio são quimicamente equivalentes e darão um sinal. E esses 2 também são quimicamente equivalentes, ou seja, eles são enantiotópicos, tá? E não existe nenhum centro de quiralidade nessa molécula, então esse CH2 é enantiotópico, tá? Você observa que esses 3 átomos aqui de hidrogênios dão origem ao sinal em torno de 3,5 ppm. Tá? Observa que está bem desblindado, porque hidrogênio ligado a carbono ligado a oxigênio aparece entre 3 e 4 por aí, 3,5 e 4. Tá? Então, aproveitem para não apenas observarem nesse espectro a questão da multiplicidade do sinal, mas vão prestando atenção também no deslocamento químico, que nesse processo você já vai assimilando, já vai se familiarizando com os valores de deslocamentos químicos. CH3 ligado ao oxigênio, sinal entre 3,5 e 3,9. Tá? Então, esses hidrogênios estão a mais de 3 ligações do que qualquer outro hidrogênio. Observe o seguinte, você tem aqui uma ligação, 2, 3, 4 ligações. Então, o número de ligações que separam um hidrogênio azul de um hidrogênio rosa são 4 ligações. Portanto, ele não tem vizinho, o azul não tem vizinho. Consequentemente, o hidrogênio rosa também não tem vizinho.
Como ele não tem vizinho, o número de vizinhos é igual a zero. 0 mais 1 é igual a 1. Portanto, o sinal será um simpleto. Observe agora o outro sinal que aqui aparece. Esse sinal corresponde aos hidrogênios do grupo CH2. Então, você observa aqui duas coisas que é importante para você que está estudando esse assunto pela primeira vez, já começar a se familiarizar. Observe que o deslocamento químico agora, e também está ligado ao oxigênio, tá? Então, deveria aparecer em torno de 3,5. Só que este carbono está ligado a um grupo CN. O grupo CN também é um retirador de elétrons. E esse efeito retirador de elétrons, efeito indutivo retirador de elétrons, é aditivo. Existem, inclusive, tabelas com valores da contribuição de desblindagem de cada um desses grupos, que permite você fazer um cálculo para estimar o valor do deslocamento químico de hidrogênio. Nesse curso não trataremos disso por hora. Mais tarde poderemos ver, mas neste momento não. Mas você observa que este CH2, os hidrogênios do CH2, aparecem em torno de 4,2 ppm, ou seja, eles são mais desblindados. Uma outra coisa que você observa aqui é que este sinal é menor do que o sinal de HA. Claro, se você medir a área desses sinais, quanto essa área aqui, se você considerar que a menor área é 1, essa área será 1,5, será 1 vez e meia do HB. Então, obviamente, como você tem 2, então se essa área for 2, essa área será 3, proporcionalmente. Tá? Então, também, assim como no caso dos hidrogênios em azul, esses hidrogênios em rosa estão a mais de 3 ligações do que qualquer outro hidrogênio. Ou seja, nesse caso, N também é igual a zero, ou seja, não tem vizinho. Tá? Você tem 1, 2, 3, 4 ligações. Esse hidrogênio não tem vizinho. Então, se N é igual a zero, 0 mais 1 é igual a 1. Então, este também aparece como um simpleto. Então, nós fizemos aqui, olha, numa escala, aqui está o tetrametilcilano, que é a referência, numa escala de 0 a 8 aqui, os sinais aparecem em 3,5, mais desblindado o CH2, porque além do carbono estar ligado ao oxigênio, está ligado a um outro grupo. Aqui existe um pequeno sinalzinho que você observa aqui. Esse pequeno sinalzinho aqui é resíduo de cloroforme deuterado, tá? Que é o solvente que é utilizado para fazer esse tipo de espectro aqui no caso. Aqui também aparece um pequeno resíduozinho, isso deve ser traços de água presente nesse espectro. Tá vendo? São pequenos detalhes aqui, mas com o olho já curado e já acostumado a ver muitos espectros, esses detalhes podem ser interpretados. Mais sobre a questão de solventes, sobre a questão de impurezas, nós falaremos em outros vídeos. Vamos então recordar esses conceitos pegando mais um exemplo aqui. Tá? Nós mostramos anteriormente como interpretar um espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Aqui está sendo ilustrado apenas de 0,5 a 3,5 ppm, nessa escala, tá certo? Você observa que você tem 3 conjuntos de sinais, um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Esses sinais são desdobrados, aqui você tem 3 linhas, aqui também você tem 3 linhas, 1, 2, 3, e aqui, com cuidado, você contar, você vai observar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se esse sinal tem 6 linhas, nessas proporções que vocês estão observando aqui, tá dada pelo triângulo de Pascal, como nós já dissemos, 6 menos 1, 5. O hidrogênio que dá origem a isso aqui terá 5 vizinhos. Vamos lá. Aqueles 3 átomos de hidrogênio estão no carbono mais afastado do bromo. O bromo retira elétrons deste carbono e o efeito indutivo se estende até este, que é menor extensão, e uma extensão muito reduzida até este. Tá? O efeito indutivo retirador de elétrons do grupo aqui, no caso o bromo, ele diminui. Tá? Então, esses 3 hidrogênios aparecem como sinal centrado em torno de 1 ppm.
eles são acoplados spin-spin aos hidrogênios, tá? Então, como ele aqui tem, você tem 1, 2, 3, você tem aqui uma constante de acoplamento vicinal, tá? E como são 2 hidrogênios, 2 mais 1, 3, você vai ter um tripleto. A proporção das linhas seria 1 para 2 para 1. Você tem aqui uma pequena distorção. Essa linha com menor valor de delta é menor do que essa, deveria ser do mesmo tamanho. Essa distorção, inclusive, ela pode também fornecer algumas informações, mas continua sendo um tripleto. Tá? N igual a 2, como eu disse, tem 2 vizinhos, 2 mais 1, 3. Observa agora aquele hidrogênio ali. Aqueles dois, eles têm... aparece um sinal em torno centrado de 1,85, tá? Eles são acoplados com 5 outros hidrogênios. Você observa que tem 2 vizinhos de cá e 3 vizinhos. 3 mais 2 é igual a 5. A distância é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como esses 3 são quimicamente equivalentes, tá? Você tem 1, 2, 3. Constante de acoplamento deste com este é igual a deste com este, que é igual a deste com este, tá? Portanto, N é igual a 5. O número de vizinhos é igual a 5. N mais 1 é igual a 6. Então, você deve ter um sexteto, tá? Esse sexteto, eu ponho aqui uma observação que é importante, tá? Você tem o acoplamento desse H, em destaque em rosa, com hidrogênio à sua direita e o acoplamento com hidrogênio à sua esquerda. Você terá um sexteto somente quando as constantes de acoplamento, tá, do hidrogênio com a esquerda e com o da direita forem iguais. Porque se forem diferentes, por algum motivo, você não terá um sexteto. Mas quando você tem um sistema de cadeia aberta, devido à rotação livre em torno dessa ligação carbono-carbono e em torno dessa ligação carbono-carbono, esses hidrogênios terão, sim, praticamente a mesma constante de acoplamento. Você observa que este último aqui, tá? Ele tem 2 vizinhos, tá? Como nós já explicamos. Este daqui, ele tem 2 vizinhos, o vizinho dele são rosa e também dará um tripleto. Ele está mais desblindado porque está ligado no carbono, que está diretamente ligado ao átomo de bromo. Tá? Esse é o caso do que eu acabei de falar, tá? Ficou meio fora de ordem a animação, mas esses dois aqui são os dois em verde, tá? N igual a 2, 2 mais 1, 3, tripleto. Vamos ver um pouquinho mais sobre as constantes de acoplamento, algumas observações importantes sobre o reconhecimento dos padrões de desdobramentos. Imagina a situação em que nós temos aqui o hidrogênio A vicinal ao hidrogênio B, tá? Hidrogênios acoplados apresentam a mesma constante de acoplamento, ou seja, o sinal de A vai ser desdobrado pelo hidrogênio B. Então, o sinal de A dará, por exemplo, um dupleto, caso não tenha outros hidrogênios aqui. Então, se o sinal de A apresenta-se como um dupleto com a constante de acoplamento 8 Hz, o sinal de B também é desdobrado com a mesma constante de acoplamento, 8 Hz. As constantes de acoplamento são determinadas medindo-se a distância em Hz entre cada pico de um sinal. E uma constante de acoplamento vicinal é geralmente da ordem de 6 a 8 Hz, no caso de sistemas saturados de cadeia aberta. É importante, porque em sistemas cíclicos, nós veremos mais adiante, que o valor da constante de acoplamento dependerá do ângulo diedro entre os átomos de hidrogênio. Ilustrando o que nós acabamos de falar, imagine a seguinte situação. Você tem um grupo X ligado a um CH2, ligado a um CH3. Nós vimos o exemplo anterior, tá? Em que X era um átomo de bromo. Nós vimos que esses 2 hidrogênios são enantiotópicos e que esses 3 hidrogênios também são quimicamente equivalentes. Tá? Como o HA é vizinho de 3, 3 mais 1,
4. O sinal de HA é um quarteto. Nas intensidades de 1 para 3, para 3, para 1. Como HB é vizinho de 2, 2 mais 1, 3, o sinal de HB é um tripleto, nas intensidades relativas de 1 para 2 para 1. Então, se nós medirmos a separação dos picos para hidrogênios acoplados, por meio desse acoplamento spin-spin, eles terão a mesma constante de acoplamento AB. Isso é chamado de reciprocidade do acoplamento. Então, no caso de um quarteto, qual é o valor da constante de acoplamento? É a distância entre a primeira linha e a segunda, que é igual à distância entre a segunda e a terceira, que é igual entre a terceira e a quarta. Essas medidas serão iguais. Claro que, experimentalmente, quando você faz uma medida de uma amostra qualquer, você vai observar pequenas diferenças. Essas diferenças são devidas a erros experimentais, daí você terá que fazer o julgamento qual é o valor mais correto aí. Mas, teoricamente, é isso. Essa distância é exatamente igual a esta, que é igual a esta. Basta medir a distância entre duas linhas quaisquer num quarteto, que você terá a constante de acoplamento. A mesma coisa no tripleto. A distância entre esse ponto central dessa linha para essa segunda linha é o JBA. E aqui também é o JBA. Quando eu me refiro à constante de acoplamento de A, eu falo JAB. Quando eu me refiro à constante de acoplamento de B, eu me refiro a JBA. Eu ponho a letra na frente. Eu faço assim para distinguir, é uma prática que eu uso há mais de 30 anos. Aqui o autor colocou JAB e aqui também ele colocou JAB. Eu colocaria, se eu estou me referindo ao sinal de B, eu colocaria JBA. Mas é só uma questão de representação. O importante é que vocês entendam que essa distância, ou seja, o acoplamento entre hidrogênios que estão acoplando entre si, elas têm que ser iguais. Essa questão da reciprocidade. Se você fizer uma medida experimental e encontrar que o J aqui é 7,9 e encontrar que o J aqui é 8,1, tem algum erro experimental, você tem que resolver essa questão. Mas definitivamente você não pode ter valores diferentes. Eu mencionei há pouco que o valor da constante de acoplamento vicinal vai depender da magnitude do valor, tá, do ângulo diedro entre hidrogênios. O ângulo diedro é esse aqui. Nós temos uma projeção de Newman, em que você tem um hidrogênio ligado no carbono vizinho, que na projeção de Newman está atrás, é esse átomo de hidrogênio. Esse ângulo aqui, neste caso, ele é 120 graus, 60 graus. Tá certo? Esse ângulo aqui é 60 graus nessa conformação. Como em sistemas de cadeia aberta você tem rotação livre, as moléculas vão existir em várias conformações, tá? O que é registrado no espectro de RMN de hidrogênio é o valor da constante de acoplamento, que é um valor médio, tá? Mas existe uma correlação entre o ângulo e a constante de acoplamento. É importante que a gente reconheça isso, é importante que isso fique frisado para vocês, porque em função do valor da constante de acoplamento, é possível se determinar o ângulo diedro de hidrogênios vizinhos e é possível, então, se determinar a estereoquímica de alguns compostos. Então, a variação do ângulo diedro da constante de acoplamento, que está aqui, nessa escala vertical, de 0 a 12, com o ângulo diedro, que vai de 0 a 180, você pode, girando aqui, ter várias conformações, tá? É dada por essa curva, que é uma curva experimental, tá? Existe uma equação para essa curva. É claro que aqui está uma linha, tá? Mas existem uma série de fatores que afetam essa magnitude. Aqui está colocado 8, mas pode variar um pouco mais. Aqui está colocado quase 12, mas você também tem uma faixa de variação, tá? Isso não quer dizer que se você medir uma constante de acoplamento e der 8, quer dizer que o ângulo é 0? Não exatamente, tá? Porque existem outros fatores envolvidos, como presença de elementos eletronegativos, etc. Mas, de modo geral, essa
Essa curva ela é muito útil. Em alguns livros vocês vão encontrar ela sombreada, ela larga aqui, olha, numa faixa mais larga. Mas o que se observa nessa curva é o seguinte: dos valores de 0 graus e de 180 graus, você tem o valor máximo da constante de acoplamento. Sendo que a 180 graus, a constante de acoplamento vai ser maior ainda do que a 0 graus. E em torno de 90 graus, que está aqui, ó, mais ou menos em torno de 90 graus, a constante de acoplamento é zero. Isso é muito importante, pois isso permite com que a gente estude a estereoquímica em compostos bicíclicos e policíclicos rígidos. Dá para você determinar a estereoquímica, tá? E mesmo em compostos monocíclicos, que tem uma conformação preferencial, tá? É possível a gente fazer estudo de estereoquímica, tá? Sabendo o ângulo. Sabendo a constante de acoplamento, e daí você determina o ângulo de Edro entre os hidrogênios. Vamos ilustrar agora o que nós acabamos de falar sobre a regra de Karplus, a curva de Karplus. Nessa figura aqui, eu havia comentado, né? De modo geral, você encontra essa linha preta aqui, é a que estava no gráfico anterior, mas, na realidade, existe assim, uma faixa de variação, tá certo? Então, por exemplo, considere este exemplo, esse ciclo hexano, que faz parte de um sistema, por exemplo, policíclico, de modo que essa junção aqui, ela é trans. Você tem o átomo de hidrogênio A na axial apontado para baixo e hidrogênio B na axial apontado para cima, tá? Neste caso, quando você observa aqui a projeção de Newman, o HA e em relação ao HB faz um ângulo de 180 graus. Com esse ângulo de 180 graus, tá? 180 graus, a faixa aproximada de variação de J é de 10 a 14. Tem uma faixa, essa faixa, tá? Se você tiver o mesmo composto, ou um composto isômero, mas agora com esses grupos em posições axiais, de modo que os átomos de hidrogênio estejam nas posições equatoriais, tá? Nós temos que esse ângulo é em torno de 60 graus. Aqui, como desenhado, é 60 graus. Então, você observa aqui 60 graus, você vai ter uma faixa de variação, tá? Uma faixa. E, geralmente, essa faixa é de 4 a 5 Hz aproximadamente, aí, em torno disso. Existem vários efeitos que influenciam no valor de J, a não ser o ângulo de Edro. Então, é possível, ao analisar o espectro, por exemplo, de dois isômeros, você obter informação sobre o arranjo dos átomos que estão acoplando entre si, tá? Nós veremos ao longo desse curso e em vídeos posteriores aplicações desse uso da constante de acoplamento vicinal na determinação da conformação e da configuração de alguns compostos. Fica aqui, nesse momento, essa informação importantíssima. Tá? Existem umas equações aí para essa curva de Karplus. Nesse momento, essa é uma apresentação bastante inicial e nós não vamos mostrar isto. Um outro exemplo, só para terminar, em que você tem aqui esse ângulo de aproximadamente também em torno de 60 graus, olha, quando você tem um hidrogênio na equatorial e outro na axial, então esse ângulo também será 90 graus, 60 graus, de modo que o J também será aproximadamente 4 a 5 Hz. Bom, essa parte sobre essas constantes de acoplamento eu paro por aqui, tá? E em vídeos futuros nós daremos exemplos. Mesmo esse vídeo mesmo para apresentar esses conceitos, para mostrar que a constante de acoplamento vicinal ela é importante. Tá? Terminamos finalmente. Veja o próximo vídeo, a parte 4, para nós concluirmos o estudo de alcanos cíclicos. Muito obrigado, até a próxima. Se o vídeo foi útil para você, peço que indique para um colega, para um amigo, para um estudante. Muito obrigado e vamos continuar contribuindo para divulgar conhecimento
de qualidade para todos.